Pois é, pessoal. Como eu tinha prometido no último vídeo, onde eu gravei lá mostrando o Marcos, que estava indo buscar a mulher dele no aeroporto, falei, vamos contar um pouquinho a história do Marcos, mas deixar estar plumado, estão os dois aqui, ó, a Lisa e o Marcos. E o Marcos aí tem um monte de novidade. Vamos começar assim, falando um pouquinho do começo. Como é que surgiu a tua ideia assim, vou me mudar para Portugal, vou largar essa banda aí de Brasil para Portugal? O que houve? No começo a ideia, na realidade, foi dela. Foi tua? Foi. Mas o que deu em ti? Assim, vambora. É que eu tinha lido um artigo na faculdade, daí eu vi que o professor tinha escrito, ele tinha feito faculdade aqui. E aí eu vi que era muito melhor do que no Brasil, como é que eu vou te dizer? Mais inspiradora, Tinha mais conteúdo do que aquelas mais técnicas. prática, assim, tinha mais prática do que conteúdo também, mais assim, né? Então eu dei a ideia pra ele. Aí quando ela falou, vamos embora. Mas era mais para estudar a ideia, então? A ideia Depois. era Que eu pra me lembro, estudar mesmo. porque assim, do Marcos, eu me lembro que o Marcos ele veio e foi aquela coisa padrão, né? Que o pessoal da minha cidade faz, né? Vem, me pergunta de Portugal. Eu olho, eu tenho um canal, olha aí, se tiver alguma dúvida, tu vem e me pergunta, porque tanta gente que vem e pergunta e fala e... porque, teve um momento ruim no trabalho, se estressou e tal, depois, dá tudo certo. E eu né, de saco cheio de estar, literalmente tu perde o teu tempo explicando pra pessoa como é que é, pra vir e tal, pra ajudar e tal, e a pessoa não vem. E o Marcos, ele me chamou muito a atenção, que ele perguntou como é que é, tá aqui o link, me pergunta qualquer coisa. Deu o quê, cara? 2 meses? Deu 2 meses, ele postando coisa aqui em Portugal já. E aí, como é que foi o teu início aqui em Portugal? Que vocês vieram separados, Isso. né? Eu vim antes, como a gente falou no outro vídeo. E a ideia é bem essa. Vamos indo lá para mostrar aqui a tua aquisição também. Aí, o que acontece? No início era para vir os dois, e depois a gente pensou, não, vamos um primeiro, depois prepara o terreno e vai o outro. E aí, quando eu cheguei aqui, teve um pequeno tempo entre o planejar e o chegar. O que eu fiz? Eu passei meses mandando currículo, muito currículo pra cá. Isso no Brasil? Isso, ainda no Brasil, porque eu precisava saber como que a área que eu trabalhava na época, que era logística, estava aqui. E para vocês terem uma ideia, queria ter certeza que eu ia chegar aqui e ia conseguir trabalho. Em alguma região qualquer tu ia ter mais facilidade, era isso? Isso, e eu foquei em algumas zonas porque era onde eu achava que tinha mais possibilidades. Então eu direcionava mais meus currículos para essas zonas. Possibilidade só profissional ou englobava outras coisas? Eu tinha que pensar no planejamento da Lisa estudada, localização onde eu poderia conseguir casa e também aonde ficaria mais cômodo para ambos, né? Não era só aquela questão, vou trabalhar em X lugar. Teve muitas zonas que eu fui, que eu fiz contato com empresas que estavam interessadas no meu perfil profissional e simplesmente naquela região eles não estavam conseguindo contratar ninguém porque não havia casas para arrendar. Porque era muito interior e não tinha lugares para arrendar. Ou seja, tinha uma grande empresa com possibilidade de crescimento, com bons salários, só que não conseguia atrair profissionais porque ali naquela zona não tinha casa para alugar. Daí tu ia precisar de deslocamento também para poder... E logo que chega aqui, tu sabe que não é bem assim tu chegar e já ter um veículo para tu entra também daí deslocamento, o valor que tu ganha e o que tu vai gastar e daí não vale a pena. Então teve várias situações assim, e eu mandei no total, eu até acho engraçado quando a gente fala isso com as outras pessoas, que no total foi em cerca de 1.500 e-mails enviados. Nossa, tu me superou, cara. Foi muito. E eu tive 10% de retorno, ou seja, tem trabalho. Mas tem que querer trabalhar. Que contrata pessoas assim. E tem gente também. que contrata. Só que contratar alguém no Brasil é uma burocracia muito grande, então as pessoas não contratam, elas esperam você estar aqui. Onde é que tá o teu brinquedinho? Vamos indo. Tá aqui, ó. É um brinquedinho mesmo. Tá aqui. Aí foi engraçado que eu tive 10% de retorno, ou seja, 100 e poucas empresas mandaram retorno para mim, dessas 100 e poucas mandaram retorno, foram mais ou menos 5 ou 6 que conseguimos agendar uma videoconferência e entrevistas por e-mail, por WhatsApp, pelo Skype também. E como é que foi uma dessas que te chamou pelo Skype, te contratou aqui? Me contratou e me mandou até contrato.
No Brasil? No Brasil ainda, eu vim com o contrato de lá. Olha Só legal. que a grande surpresa foi chegar aqui e o contrato não ser bem aquilo que... O trabalho não ser bem aquilo que estava no contrato, que é bem comum, né? Que é Tu é bem imigrante, então tá. Te sujeita e deu. E aí eu fiquei 1 mês e meio, 2 meses nessa empresa e Pra ver se voltei ia melhorar ou não. Isso. E aí voltei a fazer contatos que eu já tinha feito com outras e coincidente acabei encontrando uma próxima de onde eu morava, que me contratou e eu tô lá até hoje. E também dentro da mesmo na engenharia civil, na construção civil, porém eu faço a gestão do armazém dessa empresa, então eu trabalho na área da logística dentro dessa construtora. Então E como é que foi o começo? Tu chegou, procurou um apartamento para morar? não, foi quarto. Foi Primeira quarto? coisa foi quarto. A gente achou um quarto no Idealista, E quanto é que tu estava pagando nesse quarto? nesse quarto 250. 250. Onde é que era esse lugar? Esse era interior também. Interior, Porque Famalicão, hoje, né? Isso, Famalicão, no interior de Famalicão, porque hoje nos grandes centros não acha quarto por menos de 400, mais ou menos isso. Quarto? É muito difícil. Faz uma pesquisa. Quarto? Meu É muito difícil. E isso, um quarto com tudo incluso. Tu pode encontrar, temos quarto por 250, mas água, luz e internet às vezes tem que compartilhar. Separada, aí tu toma Então, na bunda. tu acaba tendo que pagar isso, né? Então tu acabou achando então, que o padrão foi barato, então. Isso, suíte. É um banheiro próprio. Banheiro próprio, E eu deu tinha meu sorte. próprio frigorífico também, minha própria geladeira, como o pessoal não entende, é frigorífico. Então deu sorte, então Aham. deu sorte em Sim, achar e tal. Claro. E casa, como é que foi? Foi fácil achar? Não, casa foi mais complicado um pouco, porque Foi Nada o que é mais fácil, né? demorou. nada é fácil. Porque tem vários poréns. Documentação. Por mais que a gente chega, tem trabalho. Tá, mas daí e como é que foi o processo? Tu pegou e olhou assim, agora eu tô trabalhando, eu vou trazer a Lisa ou vou procurar uma casa. Como é que foi a tua logística? Não, que tu fez primeiro? Eu tinha que procurar alguma coisa que tivesse meio de transporte próprio. Fácil. de Por fácil causa acesso. que ela queria fazer faculdade Isso, e ela para poder trabalhar também. Isso, também. E também a ideia, nós íamos trazer nosso cachorro, então teria que ter um espaço. Não poderia ser um lugar que não aceitasse. Não podia ser um quarto também para deixar o cachorro confinado. Ou uma kitnet, ou um T1, né? Também Teria ia ser que muito uma pequeno. casa mesmo, ou um É. apartamento que aceitasse e tal. E foi bem dificultoso justamente por esses Quanto por esses tempo para filtros. achar o quarto, o O apartamento? apartamento, 5 meses a fio. 5 meses para achar. E eu não fazia isso só pela internet. Eu pegava a minha bike, que me ajudou pra caramba, e saía do trabalho no sábado depois do meio-dia e rodava 50 quilômetros às vezes, passando bike? por várias aldeias, várias vilas, todas próximas de transporte público, sempre próximo de transporte público. Ou seja, às vezes eu saía de uma zona X, passava por várias estradas do interior. Quem me segue no Instagram vê isso. Passava por várias estradas no interior, assim, muito bonitas as estradinhas, mas sem nenhum acesso. E aí tu chegava lá naquela aldeia e perguntava se tinha casa e tudo mais, conversava com os vizinhos e tudo mais. De boca a boca Boca mesmo. a boca, porque pela internet, quando tu liga, já tem 50 pessoas na frente pra olhar. E é mais caro do que no boca a boca, de certo? E é bem mais caro no que Porque no boca a boca é o tiozinho que não usa internet, que não usa Facebook. justamente. A minha casa, por exemplo, que eu aluguei, não tava nem anunciada nem nada, já tinha 5 pessoas Isso interessadas. é uma coisa comum. Até no Brasil é comum porque tu vai querer alugar para alguém que tu Tem algum tem contato, alguma uma referência, isso. contato. Eu acho que é uma dificuldade que o pessoal reclama bastante aqui e que não se dá conta no Brasil porque nasceu e cresceu e acaba sendo mais fácil, Isso, né? é. Alugar na tua terra. Uhum. E daí tá, tu achou o apartamento todo mobiliado, tudo certinho, só se mudar, A cozinha era mobiliada e o resto tudo eu tive que teve que comprar tive que comprar cama, essas coisas. cafeteira. Ainda estamos comprando. A cafeteira eu ganhei de presente. Aí, Mas na verdade o cara que alugou pra gente, ele que conseguiu as coisas, né? isso, Ele ajudou bastante. o senhorio da casa, tipo, tinha 4 pessoas na minha frente. E eu simplesmente cheguei lá, olha, eu trabalho lá e eu moro lá e trabalho aqui. Então pra mim seria muito mais perto, eu faço isso de bike todo dia. Que eu não tinha comprado carro ainda, né? Ele Até porque a olhou, gente tá tem que trabalhando, economizar. vai conseguir pagar, tá mora aqui trabalhando. perto. Aí ele pensou assim, nossa,
cara, faz isso aqui. Eu fui lá num dia de chuva, fui esperto. Eu tava todo molhado, eu tava com fato de Tô mexendo de no ciclista. sentimento dele. Eu tava com roupa de ciclismo e, tipo, a minha roupa é térmica, então também não me afetava tanto. Eu não me gripei nem nada, passei o inverno todo aqui pedalando. E aí ele se comoveu com isso e me passou à frente das outras pessoas e foi a melhor coisa que ele fez, porque eu sou um cara excelente, assim, pra É igual eu dar também, uma aqui pra alugar o apartamento aqui, eu mostrei até o videozinho que eu gravei no acampamento. Eu tô acampado. E preço? Tu pegou assim, tu olhou assim, se aparecer um de 800 euros eu tô alugando também ou não? Não, eu comecei com o preço base aqui, que no interior, que era a partir de 250 para 300, só que não havia mais nada. Quando eu ligava, quando eu achava um anúncio, eu ficava informado que tinha alguma casa nesse valor para alugar, eu ligava já e tentava entrar em contato, e chegava lá e já tinha arrendado. Ou seja, tu queria alugar uma coisa pela metade de um salário mínimo. Isso. E não achava. E não achava. E aí eu comecei a subir meu patamar, né? Eu comecei a pensar, não, então até 400 eu acho que eu consigo de boa, assim. Porque relativamente eu ganho mais do que um salário na empresa, então eu sei que eu posso pagar. Posso pagar. E aí foi que eu consegui essa. Tive que dar 3 calções de antecipadamente, então... e aí é aquilo, né? A gente guardando dinheiro para a Lisa vir, eu poupando aqui, não tinha comprado carro, andando de bike para não ter custo. E deu certo. E o cachorro, como é que foi? Vocês trouxeram... É fácil trazer o cachorro, né? Só vai lá, faz o passaporte, como é que funciona? Digamos assim, que o custo que a gente teve para mim arrendar a casa, para a Lisa vir, custo de passagem, tu sabe bem disso. Não, E, é barato. digamos assim, parte da mobília da casa, se a gente não trouxesse o Bart, isso já teria sido resolvido há muito tempo. Quanto é que gastaram mais ou menos para trazer o cachorro? Em reais, mais de 5 mil. Não. 5 Sim. mil? Mais de 5 mil no total. Vacinas, exames, Aquela caixa pra botar passagem, dentro só também? passagem R$1.300. 1.300? Sim, 200 euros. A caixa custou 6.500 e mais exames e tudo mais, foi mais de 5 mil que a gente gastou. São muito 5 mil? caros. Os exames e todo o processo burocrático, agendamento, É um transporte. filho, né? Tá sendo um filho. Gasta cachorro. mais com o filho, porque se o filho Era vir mais no fácil colo não paga trazer o cento. bebê. Era mais fácil. E ainda se machucou o cachorro, né? No meio do caminho, né? Caiu a caixa lá e A tal, caixa quebrou. parece caixa ter caído do apareceu toda carrinho. A gente quebrada. ainda está aguardando uma resposta da TAP, que não veio ainda. Agora nada. E ainda bem que ele só teve uma escoriaçãozinha leve, assim, não foi nada grave, mas Mas ele tá bem. foi mais a preocupação. E desde quando tu tava aqui, desde quando tu chegou, deu aquela vontadezinha de voltar? Nenhuma vez. Nenhuma vez? Nenhuma vez. Nem com as dificuldades e tal? Nem com as dificuldades. Dificuldade a gente sempre tem. Tu sempre tem aquela coisa assim, se eu tivesse lá, mas tu escolheu isso aí. Tudo que tu tá passando agora são as consequências daquilo que tu escolheu. Então tu tem que enfrentar. E dificuldade, Michael, eu não passei nenhuma dificuldade. Eu trabalhava, eu recebia meu salário, eu pagava minhas contas, eu saía, eu me divertia, eu comia bem pra caramba. Eu aluguei um quarto na casa de pessoas maravilhosas Portuguesas, né? Também. portuguesas, que eu simplesmente participei dos jantares de família, participava das festas de Natal. Quando Ano tava de Novo, aniversário, fizeram uma festa Fizeram uma também? festa surpresa pra mim de aniversário, convidaram as pessoas que eu conheci ali. Tá melhor do que em casa agora com a mulher. né? Olha, sinceramente, fizeram mais, fizeram mais A cara por mim, fizeram mais por mim do que muitas pessoas da minha própria família fizeram. Olha até só hoje. que legal, né? Então, isso eu não posso negar. E aí, Isso também quando a entra. Lisa chegou, Isso também mudou muito. Assim. Isso aí é uma coisa também que se percebe muito quando tu sai de uma cidade grande, né? Que nem é Porto, que nem é Lisboa, e vai para um lugar de interior, né? Isso. Famalicão tem o quê? 50, 60 mil? Mais ou menos. É por aí, né? Mas daí Isso. tu foi pro interior, né? Tem Isso. menos população, né? Como é que é o nome do vilarejo lá que tá? Que eu fui antes era Landim, Landim? isso. E agora a gente alugou casa em Requião. Requião. Também, isso é uma aldeia Que do também interior. é uma aldeia, também Isso. bem Mas é bonita. mais centralizado, assim, tem mais acessos, e fica entre Famalicão e Guimarães. A gente está 10, 15 minutos das cidades, assim, que nos dão tudo que a gente precisa. Até isso aí foi até legal, né? Quando eu fui lá na tua casa, até achei legal que a gente chegou lá, aí tinha uns potinhos com as frutinhas, né? Que o vizinho Isso, colheu, isso. botou.
O vizinho tem horta, gente, é fantástico. o Tipo, vizinho isso com aí, horta. isso aí até me lembra Eles são muito queridos. me lembra assim, tipo, 15 anos atrás da minha cidade, quando o pessoal se preocupava Se um preocupava com o com outro os e vizinhos, ajudava, né? sabe? Isso, é isso mesmo. E coisas que aqui em Portugal também não é fácil de encontrar também, vamos ser bem Então, sinceros. o Tu pessoal tá numa acaba cidade, ficando desconfiado, sabe? desconfiada, né? Tu teve bastante sorte também. É. E no trabalho, como é que foi? Assim, tu chegou, tava cheio de brasileiro trabalhando, Não. e deu... E... No trabalho eu fui, na empresa que eu tô hoje, eu fui o primeiro brasileiro a ser contratado por eles. E eu, digamos assim, tive algumas indicações para isso, não foi simples, digamos. Eu fui lá e eu tinha o perfil que eles precisavam, só que é sempre aquela coisa, para contratar estrangeiro, será que é assim, será que não? E aí eu fui com o artigo 88 impresso, falei assim, assim funciona. assim que funciona, não é ilegal. Me contrataram. Viram que era fácil. Contrataram mais 7 depois de mim, assim, para as obras. E Aí... tudo trabalhando bem, impecável, os outros brasileiros? Não. Aí é que o bicho pega. Por quê? Isso tem acontecido muito e não é só na minha área, não é só na tua área, acontece várias. muito. As pessoas vêm e daí elas sabem, quando eu chegar na Europa eu vou trabalhar no que tiver porque eu preciso trabalhar. Aí chega aqui, aí vai lá, vou trabalhar na obra e a empresa que eu trabalho, ela trabalha com redes de incêndio, tubulação e tudo mais, rede hidráulica. Ou seja, Então, tem que quebrar a parede, tem que fazer reboco. não, é tudo não? máquina que faz isso, não é? O serviço pesado, o que que é? Levantar um tubo, às vezes de ferro ou de algum material, de metalite, alguma coisa assim que é mais pesado, que encaixar nos acessórios e tudo mais para fazer a rede e tudo mais. São coisas simples que se aprende a fazer. Ou seja, mas não é o trabalho que tu faz, né? O trabalho que tu Não, faz eu é trabalho de logística, na logística né? dentro do armazém da empresa e distribuição do material, exceção e tudo mais. Só que o que acontece? Estão contratando brasileiros, porém chega lá na obra, fica 2 dias, não é isso que eu quero, não, a pessoa esquece que ela vem para cá determinada a mudar a vida, mas não perde aquelas manias que ele tinha lá. Eu trabalhei nos últimos empregos que eu tinha todos numa sala com ar-condicionado, bem limpinho, arrumadinho e tudo mais. Eu ia chegar aqui agora, eu quero a mesma coisa que eu tinha no Brasil. Não, aqui eu estou começando de novo e as pessoas perdem a noção disso. Elas não se lembram que elas estão recomeçando a vida delas, que elas estão em outro país, em outra cultura. Tu tem que meio que esquecer o que tu tinha no Brasil. Para ser valorizado também. E até lembrar assim, quanto tempo eu levei para chegar no patamar que eu estava no Brasil. Se tu chegar pensando nisso, e daí tu vê o trabalho que tu faz aqui e o quanto que pode render, lógico, né? Sem tu extravasar, sem gastar demais, tu consegue ter uma vida boa. Consegue ter uma vida muito boa. Até a gente estava conversando, não sei uma das vezes que tu veio aqui em casa, a gente conversando, que se a pessoa tiver casa própria, aqui em Portugal, se a pessoa tiver o carrinho próprio, né, ambos quietados, tu não tem por que ganhar muito mais de um salário mínimo. Não, consegue. Coisa que no Brasil tu não consegue, sabe? Não dá. Nunca. E aqui tu consegue, né? Lógico, né? Não vai estar viajando todo final de semana, mas tu consegue ter uma qualidade de vida boa. Mesmo se tu ganhar só um salário mínimo. Lógico, levando em consideração o que eu falei, né? Tu tendo a tua casa e tu tendo o teu carrinho, tudo pago, Porque o tudo resto, que o tá. custo de vida, o resto é tranquilo. a alimentação é muito em conta, muito mais barato. Não tem nem como comparar. E tu falou, né? Tu tava sempre de bike, fazendo outras coisas. Agora tu tá com carrinho, né? Sim. Vamos sentar ali no carro, mostrar um pouquinho teu carrinho ali. Aí, Vamos. a ideia era o quê? A ideia era comprar alguma coisa em que eu não precisasse ter custo agora. Tem vidro em cima aqui pra abrir. Como é que é o nome disso aqui? Solar, né? Eu sou um ignorante pra carro, né? Puta, né? Vamos entrar aí. E como é que Sejam foi? bem-vindos. Quantos mil tu gastou nesse carro? Quantos mil eu gastei nele? Eu comprei ele por cerca de 300 euros. 300 euros. Porque eu negociei a minha bicicleta, que valia um pouco mais do que isso, e o dono do carro me voltou mais um dinheiro pela bike ainda. Tua bike valia mais ou menos 800 a minha bicicleta, euros, né? ela foi comprada por 800, eu estava vendendo por 600, e ele me deu o carro mais 300 euros. Eu nunca ia comprar uma bicicleta de 800 euros. Tinha que andar numa coisa boa, né? Não andava também dia, tu andava, e também muita subida, muita descida lá. Mesmo precisava coisa ser boa, vai né? correr no Brasil numa pista de bike, vai comprar uma Monarch, tu não vai comprar Uma coisa que eu tinha muito medo de comprar um carro usado, um carro mais, o meu era usado, né, mas não mais tão, velho. não que nem o teu. O meu maior medo era, eu não entendo nada de mecânica. Eu comprar um carro usado e
A ideia como é sempre que foi? essa. Como é que Na fez realidade, uma revisão? Como é que sim. fez? O dono da casa que eu alugo, ele é mecânico e a gente acabou criando uma amizade. Ele foi me falando, pega um carro baratinho assim, tu não vai ter custo assim, qualquer coisa tem a mecânica. E eu comecei a botar aquilo na cabeça. Aí nós encontramos aquele casal lá, que era caminhoneiro, e ele falou que tinha comprado um carro por 500 euros e para ele estava bem bom. E eu fiquei pensando, não, mas é isso que a gente precisa. A gente precisa de um carro barato agora, para gastar menos, não precisar financiar um carro agora, para ano que vem já começar a tratar do financiamento da casa. É porque daí não vai atrapalhar, né? Tu não tem um financiamento de um carro, facilita. Não dá problema com a tua renda, né? E aí foi que apareceu esse Fiat 500 aqui, de esporte, um carro esportivo. Teto solar, Teto solar e tudo. Ó, tem rádio, tem tudo que eu preciso. É um carrinho para 4 pessoas. E o seguro? Pagou quanto no seguro? O seguro foi 240. Oh. É que é carro mais velho, né? É mais carro caro. Mais novo já é mais barato. Mais barato. Mas 240 Tu fez no mesmo que eu, né? Ou não? É. E o meu foi 100 e poucos esse ano, né? Também o ano desse ano é o primeiro que eu faço em Portugal. Por depois isso que também. tu Depois fazer o também segundo melhora. já fica mais barato. Então, no mais, a tua vidinha aqui em Portugal já tá aparecendo, digamos assim, já estamos num nível melhor do que a gente estava em questão custo de vida, financeiro, segurança e saúde. Ou seja, estamos num nível muito melhor. Isso comparado ao Brasil, quer dizer? Isso comparado ao que nós tínhamos antes. Agora, claro, é um passo de cada vez e sempre tu tem que ser humilde, tu tem que ser trabalhador e tu tem que pensar no teu propósito de vida. Porque se tu vem pra badalação ou pra curtir ou pra postar foto no Instagram e falar que tu tá na Europa, cara, vem, passa aqui 2 meses, pega, vai embora depois e vai lá e conta as histórias. Porque quando tu vem aqui e tu acha que vai ser fácil, porque tem emprego, tem trabalho. Só que a partir do momento que tu entra numa empresa, pode ser qualquer coisa, e tu fala assim, não é isso que eu quero, eles não vão contratar alguém que estava com mais vontade de trabalhar do que você. Tu vai estar tirando a oportunidade de quem quer trabalhar realmente. Isso pode estar acontecendo na empresa que eu trabalho hoje, que é uma empresa que precisa de mão de obra de canalizadores ou encanadores, como a gente fala no Brasil, e não está encontrando e está dando oportunidade para pessoas que querem trabalhar, que queriam trabalhar que e dizem que querem trabalhar e não acabam não parando nas obras, e isso é aquilo, uns pagam pelos outros, né? Então agora, depois de quanto tempo aqui em Portugal? 10 meses. 10 meses em Portugal, tu tá com o teu apartamentinho, tu tá com o teu carrinho. Pago à vista. Tu tá com... Cara, 300, eu nunca pensei que fosse comprar um carro por 300. Tu tá com tudo certinho em relação ao CEF, né? Tá tudo certinho em relação ao meu CEF. agendamento tá para mês que vem já. Então, mês que vem já vai